por que que os países, né, teve a situação da Guerra Fria, enfim, por que que os países mantêm armamento nuclear? Ninguém tem intenção de usar isso daí. Mas eu tenho. Tipo assim, eu tenho. Aí você fala, eu Não também mexe tenho. comigo, Aí você, eu Via sou- de regra, eu ninguém tenho, se ataca. e eu a tenho mesma voz- coisa Por que, do que lado- ninguém fez nada com a Rússia em relação à Ucrânia? Opa, proporcionalmente... Eu tenho um negócio aqui que pode destruir o mundo 69 Não milhões de mexe vezes. comigo, E eu também tenho. E aí? Então, Como é que e aí- resolve? E aí, porque senão Na lábia. o mais forte Na ataca o mais lábia? fraco. Na lábia, amigo. Porque É nunca o que foi, sobra. ninguém foi pra cima da Coreia do Norte. Então, Aí você porque tem esse a cara é China por maluco, trás, o você tem a efeito Rússia. colateral é muito maior. Então, Entende? Você É equaliza. bem isso mesmo. É um Por que que paralelo. ninguém- que a vai Coreia, entrar? que a Coreia do Norte é o que ele falou. É China e Rússia do outro lado. Mas mesmo assim, mas o cara vai pensar mil Mesmo pra vezes fazer em um entrar estrago nos outros também, porque é. ele dá uma de kamikaze lá, ele fala, beleza, eu vou Exato. morrer, vou explodir tudo. Foda-se, tchau. é verdade. Vou soltar uma bomba no meu quintal. O próprio vento que vem do oceano se encarrega de distribuir a radiação pro resto do mundo. Não, é questão de Entende? equalizar Ele não a força, precisa né? conseguir A arma lançar. É isso, né? A arma equaliza as forças, né? Então, fazendo esse paralelo com o armamento nuclear, você fala assim, pô, se tá todo mundo armado aqui, você acha que nós vamos brigar? Exatamente. O cara não Não, vai nós entrar na vamos ser sua amigo. casa se ele sabe que você tem Mesmo como que a se gente não defender. gostar mesmo que a gente não se gostar, a gente vai crescer Entende? amigo, tá Ele todo vai, mundo armado. tipo, quanto tempo ele demora pra arrombar sua porta? Quanto tempo você demora pra apertar o gatilho? Entende? Ele também não tem esse tempo Mas a gente tá hábil. falando do lado bom. Sim. Tem o lado também que vai acontecer de gente beber, matar o outro. Aí de sim. bobeira. Mas é vai exceção. acontecer Vai também. acontecer, Isso mas vai acontecer o que com não pra pode... caralho, Ué, vai. não, mas vamos... Então, Mas isso já é... vai- Não, Mas já acontece. Não, mas vai aumentar muito esse tipo de situação. não, posso falar uma coisa? Não aumentou Não. porque aumentou muito o número de armas aqui e não tem esse número de ocorrência que a gente fala. Se a gente- Por exemplo, em números absolutos aqui de homicídio, Não, se você for falar sobre matar alguém, matar uma pessoa, se você tá decidido a fazer isso, não independe do que você tem na mão. Você, eu vou matar alguém. O cara e vai a dar uma pessoa com esse facada. perfil, ela Não, não é que- busca arma legal. É que você falou da equalização. Não. Eu tô É aí dizendo que assim, entra a eu lei tô lá forte. do- Não, sim. É. não, É aí eu- que entra a lei forte. O cara Exatamente. pensa. Aí sim. Aí tinha que A ter lei forte entra em cima desse cara. Esse cara não vai fazer uma Mas merda. que lei forte? Por que que nos Estados Unidos, Nós não quando o cara temos vai... lei forte. Nós não temos. A Exatamente. tia que picou o maluco na mala tá por aí, brother. Tá almoçando aí. Não, é verdade. Mas por que que... Por Por que os Estados Unidos, qual é o efeito colateral do excesso de armas de fogo? Estados Unidos tem muito menos mortes do que no Brasil, tem menos da metade por número de 100 mil habitantes eu vou- do que no mas eu vou Brasil. te falar uma E coisa, tem você falou um 20 negócio- vezes, só para Vai concluir lá. o número, e tem 20 vezes mais armas do que aqui, a população é o dobro e eles têm metade da morte por 100 mil habitantes. Mas nos Estados Unidos eles entram em metralha, Tem um tudo massacre, bem. Isso é. acaba sendo um efeito colateral. Só que se, tipo, o que choca é que matam todos juntos, igual um acidente aéreo. Morre 300 pessoas. Aqui é um por- 300 pessoas morrem no país hoje, morreu Aqui é um hoje por no país. esquina, é. Só que quando morre 300 juntos, chocam. Mas se a gente for analisar, se você for tirar a arma de lá, entendeu? Você deixa. Quando tornam as armas ilegais, somente os ilegais permanecem armados. O que é um efeito colateral hoje? Em números vão ser espalhados, são diluídos, e é por isso que as políticas acabam te enganando sobre armamento. Entendeu? Os números são diluídos, só que eles quadriplicam, quintuplicam. Entende? Esse é o grande lance. Mas você quer ver um negócio interessante? Você fala assim, pô, a gente acompanha o mundo das armas há muito tempo, que também a gente é atirador esportivo, enfim, a gente gosta, vive isso, a vida, né? A gente tem a palavra do profissional, mas a gente treina, a gente é gosta atleta do tiro. A gente é atleta do tiro. Então, Eu já gravei tirando com o Pedrinho. É. Muito legal. E o que acontece? Hoje explodiu o número de armamento aí na mão das pessoas, né? Então, todo mundo tá praticando tiro, tem um clube em cada esquina e tudo mais, né? Tá cheio de gente por aí. Então, aí você fala assim, pô, mas tá bom, mas o crime, essas pessoas estão envolvidas em crime, qual é a porcentagem? Tudo bem, você falou, pô, vai acontecer, inevitavelmente alguém vai fazer uma besteira. Mas é um efeito Mas, colateral. sim, é um efeito. Isso vai acontecer porque é ser humano. É um mal menor. Beleza. É um mal podemos dizer menor. Sim, É um mal menor. Vamos ver o que vai acontecer? Então, o que acontece? Aconteceu? Talvez, eu não sei, não tem esse número para dizer. Obviamente deve ter acontecido alguma coisa. Só que por que isso não explodiu proporcionalmente à quantidade de arma que tem no mercado? Porque essas pessoas têm o que perder. Elas têm endereço, elas são pessoas de bem. Às vezes Tem o cara família. Fizeram um teste psicológico, fizeram um teste de tiro. O cara tem endereço. O processo demorou quase 9 meses até ele pegar a arma na mão. É uma pessoa que geralmente tem estudo. Então, geralmente esses caras que cometem essas besteiras de pegar uma arma e atirar alguém numa briga, o cara foi num bar, bebeu e atirou no amiguinho, o que acontece? Geralmente essa arma é ilegal. Ela Sim. nem passou 90% pelo dos crime. casos,
de crime com arma de fogo são promovidas por arma armas ilegal. ilegais. Porque o cara tem muito Entendeu? pra perder. Então, esse é uma trava. Agora, a legislação, lógico. A gente gostaria que E ela uma vez aí, outro dia, faz um tempo aí já, do moleque que entrou lá na escola, lá no Espírito foi Santo. agora essa semana. Não. Faz um muito tempo já. Tem Faz um vários tempo, pô. casos Não assim. é esse, não. Faz um tempo. Ah, teve outra, você tá falando. Vou gravar. Aqui gravar. Ah, Tá passando. Então, assim, faz um tempo que aconteceu aquele moleque lá. Eu acho que ele era filho de policial, se não me falha a memória. O que semana passada... Não, faz um tempo. Faz um tempo. Sim, mas teve um filho de policial semana passada que Não, matou alguns faz da um escola. tempo que isso aconteceu. Não sei. Mas tudo bem. Ah. Mas vai lá. então, Você não entendeu ainda? Não entendi. Que é gravado. Hã? Entendeu? Entendi. Pegou? Agora peguei. Agora Corta vai. daqui, Engata uma adiantamos. segunda. Então, assim, faz um tempo que aconteceu o moleque, ele era filho de policial. Uhum. Sim. Eu acho que era e ele... Filho de O pai dele era policial. oficial da Polícia Militar. Sim, mas ele tinha um acesso fácil a uma arma, ele foi lá. Exato, ele Sim. foi. Também. Mas você quer saber uma outra coisa? Quero. Entendeu? Ele ia fazer eu tenho do mesmo amigo, jeito, Eu né? tenho Os um outros- amigo... os outros Ele ia já tem- comprar uma arma Os ilegal. outros atentados que tiveram Eu tenho- em escola, Ele, você viu como ele foram? adquiriu essa arma de maneira ilegal. O Estado não deu uma arma pra esse menino de 14 anos. Essa arma foi adquirida ilegalmente, independente de ser do pai dele. Não foi o pai dele que fez o uso da arma. A arma seria legal se estivesse na mão do pai dele. Entendeu? Como tá na mão dele, a arma foi adquirida de maneira ilegal, independente, pô, que seja um furto por Mas- abuso de confiança. É, Mas por- você quer saber por uma coisa facilidade. diferente sobre arma de fogo também? Sim. Quer saber um negócio sobre arma de fogo? Rapidinho, desculpa aqui te Aham. interromper, só pra matar Tá. esse lance. Essa situação que eu tô falando, eu tô tentando colocar aqui pedras mesmo pra Sim, poder sim. tentar Não, melhorar imagina- até. Eu sou a favor também, Tá. só tô querendo colocar pedra pra poder... Tá, Pra ver coloca. o que a gente... Pra entender. Pra onde Sim. vai a Não, conversa. pra Sim, colocar entender. pedra. Pra... Aham. Vou dar um exemplo. Às vezes o moleque teve um ataque de fúria. Uhum. Certo, ele tinha problema psiquiátrico. Óbvio que ele Ó, tem eu vou te falar um problema negócio. psiquiátrico. Eu fiz uma. A gente teve um curso pela Academia de Polícia. Veio o pessoal de investigação. Não é investigação, mas é de comportamental do Secretaria de Estado americano. Teve na Academia de Polícia falando sobre prevenção sobre esse tipo de situação. Sabe aquele maluco que entra no escritório e sai atirando em todo mundo? Certo, Columbine Então, lá. O... aquele cara que entra no escritório, Aham. mata os amiguinhos e ninguém entende por quê. Então, isso tudo, isso foi estudado em diversos casos nos Estados Unidos, que isso tem muito lá, e eles falam o seguinte, que tudo isso não existe esse negócio de o cara surteia e vou sair matando os outros. Ah, tá. Então já... Então, essa é uma tese que eu acreditava nisso também. O cara ficou maluco, passou Ficou a mão na bem e saiu louco. matando. Tava Não fácil, é, ele Não é pegou. da noite pro dia, ele dá sinais. Tipo Dia de Fúria. Sabe aquele filme Dia de Fúria? É. Sabe? Matando geral? Então, isso não acontece. O que acontece é que a gente não enxerga os sinais. A gente não está preparado para entender o que está acontecendo na vida da pessoa, o comportamento, e ela dá sinais por muito tempo até decidir fazer aquilo. Tá, entendi. Então, isso daí talvez... É um jeito extremo de chamar atenção. O que eu tô falando é assim. Agora- Você já interpretou o que eu queria dizer. Por exemplo, ele teve um ataque de... Agora a arma tava ali, vou lá e vou resolver, porque Só tava que fácil você por ele imagina ser filho de quanto- policial. então, Você sim, ter sim, acesso. sim. Mas você viu que os outros atentados nas outras escolas, que teve aqui alguns também, o que aconteceu? Teve um no Rio. Realengo do Rio. E teve mais um outro que, se eu não me engano, foi em Guarulhos, Osasco, eu não me lembro, foi aqui em São Paulo. A gente tava até não tava de plantão, tava de plantão no dia, mas acabou que É um paradoxo, a gente vai ficar sempre nessa, né? O que aconteceu nessa situação da arma? Como ele não tinha acesso à arma, nesse caso foi um caso excepcional. A gente, como policial também, tenta entender a dor do cara. O cara é um pai. Lógico, cara. E ver o filho dele fazendo uma barbaridade dessa, e ainda mais o cara pensar o seguinte: e agora? Será que eu perco o emprego depois disso? Porque assim. O pai é uma vítima também. O pai é uma vítima ali nessa situação que ele passou a mão na arma do pai. Como é que o pai explica isso? Pô, Talvez sabe, ele seja a culpado cautela- no quesito de criação, não sei o que aconteceu, sei lá. uma outra coisa. Agora que vocês são da Polícia de São Paulo, eu me lembrei de um caso daquele moleque que matou os pais policiais e se matou. Eu fui no dia lá. O que é isso aí? O que aconteceu nessa parada aí? Eu conversei com o perito depois lá, a conclusão foi que o menino fez isso tudo mesmo. Fez tudo mesmo. No dia, inclusive, eu tava de plantão. Olha que, esse aí foi muito louco, hein? Muito eu tava louco. de plantão, caiu essa situação, a gente saiu, foi todo mundo deslocado pra lá no dia, chegamos lá, aí foi só que tava uma puta confusão, tinha viatura de tudo quanto é lugar do planeta que você possa imaginar, tava lá. Só que como era um caso da polícia militar, era um casal de policial militar. O menino acho que era doente, tinha uma doença degenerativa que ia fazer ele morrer novo, alguma coisa assim, eu acho essa que ele... informação eu não tenho, mas o que alguém me acontece... falou isso. Pô, bom, se eu estiver falando uma besteira, mas eu só estiver misturando o pessoal caso. de investigação de homicídio, da delegacia de homicídio, no dia, teve lá, né, foram acionados, obviamente, a atribuição deles, foram lá e começaram a analisar a cena. Uhum.
E como a gente, o delegado que trabalhava na época, a irmã dele trabalhava no DH, ela acho que estava lá no dia, e aí o pessoal foi, e a gente ficou tudo vendido ali, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Quando o pessoal da investigação saiu, que já tinha bastante informação sobre a situação, falou, cara, aconteceu isso, e a situação dele ter armado toda aquela situação mesmo. Aí a gente falou, mas vocês estão loucos. Como é que pode? O negócio é muita conjectura para uma o moleque foi dirigindo pra escola. Sabe, ele fez tanta coisa que surpreendeu, mas os caras que estavam lá do DHPP, o pessoal de investigação de homicídios, os caras são muito bons. São muito bons. Os caras lá não são impressionantes. Estão acostumados, né, velho? E assim, e o feeling que eles têm de entrar numa cena de crime e olhar e bater o olho... A cena de crime fala, né? Fala. E assim, eles contaram a história que foi divulgada na mídia depois, aí o pessoal que quiser, né, vai lá e procura saber os detalhes, mas aquilo bateu com tudo que eles falaram no dia lá, os relatórios depois saíram tal, e a situação preliminar aqui era aquela mesmo, e surpreendeu a gente. Então, porque ninguém levou uma fé realmente que o moleque tinha capacidade de fazer tanta atrocidade. É muito incomum pra gente, não é comum, né? O brasileiro não tem muito dessas coisas, assim, a gente não vê muito. A sociedade aqui a gente não tem. Aqui os nossos assim, crimes, eles são geralmente por motivações financeiras. Entende? A gente não tem muito crime violento por motivações diversas. A gente não tem, por exemplo, ainda, né, por motivações políticas, a gente não tem por motivação religiosa. Não é comum no Brasil esse tipo de crime. A gente fica muito longe, não é comum, né, não disso, que não tenha, mas não tem. O que a gente encontra aqui é motivação financeira e crimes por motivação passional. Esse tá bombando. Isso a gente tem. Passional Isso a gente também, tem. eu vou te falar. Entendeu? Então isso as pessoas acabam se apegando nos efeitos colaterais para advogar contra um objeto inanimado. Entende? Algo que não pode fazer se não tiver um coração maldoso por trás ou uma pessoa que tenha certeza da não punição. Algo que não gera estatística, mas que acontece o tempo todo, como a gente é frequentador de clubes de tiro, a gente é praticante de tiro, a gente tem muito acesso às coisas. Por exemplo, na data de ontem, um amigo passeando com o filho, ele tem um porte de arma emitido pela Polícia Federal, passou uma moto com 2 caras, bateu o olho nele, tipo, tava uns 60 por hora. Juntou no freio e voltou. Ele soltou o filho dele para um canto, foi atrás de um poste, nem sacou a arma, colocou a mão na cintura, a moto brecou. Falou, pá, não dá pra mim. O cara virou e continuou. Isso não gera estatística. Isso gera estatística em algum lugar? Não. Quantos crimes não foram evitados? Eu não me lembro do Bolsonaro ter feito nada específico, por exemplo, para facilitar? Não, para segurança pública. Mas eu lembro, uma coisa que me marcou pelo fato de trabalhar na área de segurança, que me marcou é que o número de roubos já diminuiu, e de homicídio já diminuiu drasticamente, porque você tirou aquela certeza que a vítima não pode defender. Exato. Efeito inibidor. Não foi nenhuma política de segurança pública, mas o ladrão fala assim, opa... Tirou o bandido ruim do mercado. Armado, Tirou o bandido ruim. Exato. Né? O cara que tinha um medinho de se machucar já deixou de ser ladrão, falou, vou trabalhar. O bandido ruim já tá afastado. Você entendeu? Não tá fácil. Então tem muita coisa que não gera. Então eles querem advogar contra um objeto. Desculpa aqui, mas eu acho sensacional essa quantidade de CACs na rua. Eu já fico feliz. De quê? Entendeu? Eu acho que colecionador, atirador e caçador. Eu acho demais. Entende? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil de ter reduzido 25%, se não me falha a memória, nos últimos 4 anos. O número de homicídios aqui deu uma despencada bruta, cara. Então, eu acho que é muito também por causa dessa rapaziada que tem mais arma na rua. Então, os caras estão vendo aí... Não dá certeza pro cara. Eles estão vendo aí que estão se dando mal, aí eles inibem. Sabe onde acaba tendo mais apreensão de armas de CAC? Por exemplo... não é em situação de briga de trânsito, não é em situação de rua, não é comum. O cara demora no processo. Ele luta para conseguir ter essa concessão, que não é direito, né? Não é direito, é concessão. Ele luta para ter essa concessão. Se você for pegar o número de armas legais que são apreendidas, geralmente elas estão vinculadas em casos de violência doméstica, mas não que ele tenha feito uso dessa arma. Mas a hora que ele quer, que ele começa a ter um problema conjugal e a mulher e esse problema se transforma em via judicial, o Estado, o juiz, o delegado acaba tomando essa arma preventivamente, não porque ele fez o uso. Merda, né? Para evitar que... Eu entendi. Entende? Não que ele fez o uso dessa arma. Então, se você for pegar armas legais apreendidas... quer dizer, até bom ter arma então, porque aí o cara vai perder uma coisa que ele concorda. Eles deixam, entendeu? E outra, no final do processo... É uma punição do tipo assim, poxa... E custa caro.
caro, ou né? se Perdi for meu esclarecido direito. os fatos, ou se for esclarecido, as coisas acalmaram, cada um foi para um canto, o negócio acabou, esse direito dele acaba voltando. Porque, na verdade, é preventivo. Ele não teve nenhum ato criminoso com a arma. Você também não pode tirar esse direito dele. Sim, Ele, sim. Não, ele não usou a arma para mal, mas o cara que está assistindo essa crise, é a mesma coisa que vocês dois começarem a discutir seriamente, e eu vejo uma faca aqui no meio. Eu tô vendo a discussão, Você eu vai falar, falo, cara, opa, vai dar merda. Vamos deixa eu tirar só a guardar faca. É Termina a claro. discussão. Agora Pode termina a discutir, discussão. Bora, Foi cada um termina, pro sai na lado. Foi porrada, cada um pro lado, fica à ó, Carioca. Eu achei por bem tirar essa faca Te dali. ó. devolvo amanhã. Essa faca é sua, É, amanhã. Lá, guarda aí exatamente. na sua casa. Quando É você isso. tiver com cabeça Exatamente. fria. Acaba Amanhã- sendo isso que acontece, entende? Tipo, é. e a grande parte dos frequentadores. Quem são os frequentadores de clube de tiro hoje? São engenheiros, juízes, Sim. médicos, funcionários comum de empresas. Então, pô, não pode classificar essa parte como ladrão. A gente pega, às vezes, discursos de pessoas que falam que os CACs ou que o acesso às armas facilitaram para o crime organizado e não sei o que. Cara, eu não vou falar para você que isso nunca aconteceu e que não possa ter no meio alguém que não tenha caráter e boa índole, entendeu? Como tudo na vida, uma aspirina, ela é capaz de... Ela tem um efeito colateral, entendeu? Isso pode ser um efeito colateral. Agora, você falar para mim que são os atiradores e os clubes de tiros que alimentam o crime organizado é uma piada, porque o Brasil, desde que eu me conheço por gente, ladrão tem fuzil e munição a rodo muito antes da polícia. Sim. Muito antes da polícia. Sim, eu muito. nunca vi ladrão Por isso que eu tô pra esperando- arma Eu tô e- só esperando os um caras já tanque. tinham. É. Fuzil. Eu tô esperando os caras. Eu tô Os caras esperando. têm bazuca, tem Polícia com granada. aí, ó. revolvinho. Eu tô esperando os caras já ter tanque daqui Se a são pouco. os CACs que Mas alimentam, já. Aqui não cabe, não. se são Mas os não Não, CACs, cabe aqui, ainda não, aqui Então, falta o primeiro a fazer. se são os Mas CACs você que sabe que alimentam já Vai esse ter ONG mercado, assim, ó. Mas você sabe que já prenderam no Rio Se- de Janeiro carro forte Transformado para uso do entendeu? crime lá. Cara, Não, se tem... submarino. Eu quero saber como eles conseguem granada, porque CAC não pode comprar granada, CAC não pode comprar bazuca, CAC não pode comprar arma, Eles calibre conseguem o que eles CAC não pode quiserem, comprar Pedrinho. arma que dá rajada, entendeu? Não pode. E tem tudo isso lá, tem bazuca, tem Daqui a granada, pouco tem eles 50, têm, tem então. arma com rajada, tem tudo. Então... Eles conseguem o que eles quiserem, irmão. Ninguém é bobo também. É. Você não pode atribuir um crime a uma classe que é composta por trabalhadores. Entendeu? Você não pode ofender uma... Entendi.